Boa tarde, meus irmãos. Que Deus abençoe. Shalom, graça e paz. Hoje eu gostaria de falar a respeito de um assunto importante, tá? Que vai abrir, obviamente, o nosso campo de visão, né, acerca da palavra de Deus e nos fazer entender com mais clareza acerca daquilo que o autor está querendo nos ensinar através dessa passagem. No livro de Bereshit, a palavra de Deus nos diz, no livro de Gênesis, né, que no princípio o Senhor criou os céus e a terra, né? A terra era sem forma e vazia, mas se tratando deste versículo, né, eu gostaria de explicar algumas coisas interessantes. Antes de falar a respeito disso, eu queria informar aos irmãos que no mundo inteiro existe uma estimativa, né, de que haja 33 mil alfabetos espalhados pelo mundo inteiro, né, sem contar com os dialetos, né. Desses 33 mil alfabetos, 66 mil letras formam esses alfabetos para esses idiomas. Porém, só um idioma ele foi moldado, né? Um alfabeto ele foi moldado, criado, inspirado pelo próprio Deus. Esse é o alfabeto hebraico, pela qual nós chamamos de Lashon HaKodesh. Lashon HaKodesh, alfabeto hebraico, tá? Então, o interessante também, meus irmãos, é que o alfabeto hebraico ele é tão rico em significado, né, que os maiores eruditos do judaísmo, eles tiveram que fazer estudos profundos, né, estudos maçantes, né, profundos acerca dos alfabetos, né, acerca desse alfabeto, né, de cada letra, de cada consoante, para entender realmente a profundidade, por que Deus fez. Para vocês terem uma ideia, cada consoante ela possui desenho, ela possui gematria, ela possui necudotes, coroas e cantilação. Então, as letras do alfabeto hebraico, elas são multifacetadas, né? Existe todo um conjunto, né? Existe todo um conjunto de elementos que nos fazem entender a construção de cada palavra, né? A partir de cada consoante. Por isso que a gente precisa entender e estudar, tá? Essa estrutura gramatical, né? Para que a gente possa ter um fundamento bem mais... Isso, na verdade, é esquadrinhar a palavra de Deus, né? Para que a gente possa ter um fundamento muito mais sólido, né? Muito mais firme, tá? Então, se liga nesse vídeo que hoje nós vamos falar a respeito disso, tá? E agora, é claro, né? Nós vamos para a telinha não do meu computador, mas para a telinha do meu caderno. A palavra de Deus nos fala no livro de Gênesis, Bereshit, capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tá? Por que eu circulei essas duas palavras, et e vet? Tá? Nós precisamos entender, tá, que na gramática, essas duas palavras, elas são consideradas como palavras supérfluas, não há uma tradução literal para elas. E a sua função é basicamente, ela funciona como um acessório gramatical, tá? Então gravem bem essas duas palavras, que isso vai fazer toda a diferença na compreensão dos textos sagrados, ok? Olá, meus irmãos, explicando um pouco melhor acerca daquilo que eu acabei de falar para vocês, aqui ó, no livro de Gênesis, a palavra de Deus nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, tá? Não é errado dizermos que no princípio criou Deus os céus e a terra, tá? Só para deixar muito bem claro. Porém, quando a gente analisa a palavra de Deus sendo escrita claramente no seu idioma original, que é o hebraico, a gente observa algumas peculiaridades, né? E obtém uma compreensão muito mais profunda dos textos sagrados, tá? A gente entende realmente o verdadeiro propósito pela qual a palavra de Deus ela foi enviada para nós. É uma compreensão muito mais profunda, tá? Então é sobre isso que eu gostaria de falar em breves palavras, tá? Analisando ali na língua hebraica, que a gente vai ver aqui, ó. Acompanhem comigo. Está escrito Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz.
No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tá? Essa palavra aqui, et, ela é escrita com a primeira consoante do alfabeto hebraico, Aleph. Aleph não é uma vogal, tá? Para vocês terem uma ideia. Aleph, dependendo das necudotes, que é a pontuação massorética, que vocês estão vendo ali embaixo da consoante, 2 pontinhos, que quer dizer E, tá? Dependendo da pontuação, o Aleph pode ser um A, um E, um I, um O, um U, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho melhor acerca da gramática, tá? E aqui do lado da letra Aleph nós temos um Tav, que na verdade a gente sabe, né, que o Tav é a última letra, a última consoante do alfabeto hebraico. Então nós temos aqui a primeira letra, o Aleph, e a última letra, Tav, tá, do alfabeto hebraico. É importante a gente falar algo muito interessante, tá? Geralmente esta palavra ela é considerada como uma palavra supérflua, tá? Não há uma tradução literal para ela. A sua função, meus irmãos, na verdade, basicamente é um acessório gramatical, olha só, tá? Então, a pergunta que eu faço para vocês, por que esta palavra et, tá, ela está presente 2 vezes na primeira linha da Torá, sendo que ela é considerada basicamente como um acessório gramatical? De acordo com vários rabinos, né, de Israel, isso sugere que no princípio não foram os céus e a terra a serem criados primeiramente, e sim literalmente o Aleph Bet, o Aleph até o Tav. Sem essas letras, o próprio pronunciamento com que Deus forma o universo, elas não teriam sido realizadas. O rabino, Rabi, né, Israel Baal Shem Tov, ele explica o versículo dizendo que para sempre as palavras de Deus estão pendentes no céu. Então isso é algo muito profundo, uma explicação bem interessante, tá? Que amplia o nosso campo de visão, tá? Acerca daquilo que o autor está querendo nos ensinar, tá? Perante este texto. Ele nos leva, com certeza, uma profundidade, né, das escrituras, né, da palavra de Deus, acerca do verdadeiro propósito pela qual ela foi enviada. Irmãos, para concluir o meu raciocínio, tá? Para concluir aquilo que eu acabei de explicar para vocês, a palavra de Deus, tá? Nos fala no livro de Bereshit, tá? Capítulo 1, versículo 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Tá? Se a gente for traduzir estas palavras, né, para o nosso idioma, para o português, se a gente for traduzir realmente ao pé da letra, como está escrito, nós diríamos o seguinte: no princípio criou Deus de A a Z os céus, de A a Z a terra. Não faria sentido para nós, mas para o povo de Israel faz todo sentido, né? Quando a gente obtém uma cosmovisão judaica, a gente consegue compreender realmente o motivo pela qual a palavra de Deus ela foi enviada. A gente consegue, na verdade, aumentar o volume de informações acerca das coisas celestiais, tá? Então, Deus está querendo nos dizer, essa palavra nos sugere que antes de ter sido criado os céus e a terra, o Senhor cria, né, por meio da sua palavra, o próprio alfabeto hebraico, tá? O próprio alfabeto, a sua palavra, né, que foi escrita com a mão de Deus,